Olá, saudações de luz. Eu sou a Sannyasi Bayati e me sinto muito honrada por você estar assistindo a esse canal. Eu sou a idealizadora do projeto Alfarrábios da Alma e considero esse projeto como parte da minha missão de vida, que é trazer ao mundo um pouco dos meus conhecimentos, vivências e experiências sobre autoconhecimento e espiritualidade, por meio dos conteúdos deste canal, dos meus cursos e dos meus livros sobre autoconhecimento, espiritualidade e de ficção. Esse vídeo ele foi feito a pedido de alguns seguidores aqui do canal, a quem eu agradeço pelo engajamento. Eu espero poder retribuir com algumas informações interessantes. Eu sou escritora de ficção e espiritualidade e tenho 2 livros publicados. Um deles é minha autobiografia no âmbito da espiritualidade e o outro é um livro de ficção que se chama Um Trem para o Passado, que conta a história de uma mulher de meia idade, desempregada e desiludida com a vida, que parte para uma aventura por causa de uns pesadelos que ela vem tendo repetidamente com um trem. Ela precisa descobrir se esses pesadelos podem se tornar realidade e ela fica muito preocupada que isso aconteça. Por isso, ela vai fazer tudo para impedir que esses pesadelos aconteçam. Será que ela vai conseguir transformar esse pesadelo em um lindo sonho? Enfim, essa é uma história que tem romance, aventura, tensão, suspense, lágrimas, muitas emoções. E também fala sobre o tema da adoção. Você pode encontrar os meus livros na plataforma da sua preferência, nos formatos de e-book, audiobook e impresso. Eu também tenho uma longa carreira científica, que obviamente influencia em tudo que eu faço. Eu sou graduada em Ciência da Informação, sou mestre em Informática e Saúde e doutora em Psicologia, sendo que a minha área principal de pesquisa é a cientometria. Eu também tenho um trabalho em tempo integral e eu desenvolvo as minhas atividades do projeto Alfarrábios somente no meu tempo livre. E isso me dá muita satisfação. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu lado cientista, é só você procurar pelo meu nome oficial, que é Eliane Colepicolo. Mas eu faço aqui as minhas ressalvas, porque eu procuro não misturar muito o meu lado cientista com o meu lado espiritualista, ainda que eu seja uma só pessoa. Mas digamos que o meu lado cientista, ele se identifica mais com a minha persona, o meu ego, enquanto o meu lado espiritualista é o meu eu superior, a minha essência, que eu coloco em tudo que eu faço, mas que pode se expressar bem mais nos meus projetos pessoais. Então, nesse canal e nos meus empreendimentos do Alfarrábios, eu prefiro ser chamada de Sannyasi Bayati. Mas não pense que o meu nome é Sannyasi e o sobrenome é Bayati. Não, não é isso. Sannyasi é um termo em sânscrito que significa aquele que deixa tudo de lado para seguir um caminho espiritual. Mas não vamos levar essa definição tão ao pé da letra. Com o passar dos tempos, a palavra sannyasi ela foi tomando significados um pouco mais flexíveis, até que veio o mestre Osho e chamou de sannyasi aquele que pratica a espiritualidade vivendo no mundo. E essa é a minha ideia do sannyas, viver a minha vida, o meu dia a dia, tendo como principal bússola o desenvolvimento do meu espírito. Bayati é o meu nome de batismo espiritual. E tudo começou com a minha iniciação espiritual lá no ano 2000, quando eu me tornei uma pessoa mais voltada para a espiritualidade do que para a matéria. Eu passei a ter sonhos, visões do mundo espiritual por meio da meditação, e eu me tornei uma médium em um centro espírita de Mesa Branca. Pouco depois, eu estive lá na USP, em São Paulo, onde eu tinha estudado, para recuperar alguns documentos da graduação. E logo ali, perto do bandejão, eu me deparei com aquelas bancas de livros usados, uma espécie de sebo ao ar livre. Eu era e ainda sou fascinada por livros, eu simplesmente amo ler. E eu tenho mais de 3.000 livros na minha biblioteca sobre os mais diversos temas, colecionados muito antes dessa época da faculdade.
Lá perto do bandejão, eu vi em uma das bancas um livro muito interessante sobre Tantra, de um tal Osho que me chamou muito a atenção. E eu acabei comprando. Esse foi um dos mais de 100 livros do mestre Osho que eu comprei e que eu devorei nos últimos 20 e poucos anos. Eu considero Osho como um dos principais mestres que me ensinou, me acolheu e me deu muitos koans para resolver. Aliás, você sabe o que são koans? Não? Se você não faz ideia do que é um koan, coloca aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo a respeito disso, tá bom? Bem, foi lá nos livros transcritos das palestras do Osho que eu ouvi falar sobre os Sannyas. Então eu passei a procurar locais e grupos que se reunissem para estudar os ensinamentos do Osho. Eu queria muito conhecer pessoas que tivessem convivido com o mestre e que seguissem a sua filosofia. Nessa busca, eu encontrei e fui fazer um curso de terapia holística na escola Uma Universidade, do Otávio Leal e da Diana Pren. E lá eu conheci algumas pessoas, entre elas o próprio Otávio, que tinha estado com o Osho e recebido os Sannyas. Infelizmente, não era mais possível eu receber os Sannyas diretamente do Osho, porque ele já tinha falecido em 1990. No entanto, lá na Uma Universidade, eles dizem que se você tiver afinidade com os ensinamentos do Osho, você pode se considerar um sannyasi, desde que você viva sua vida mais em prol da espiritualidade do que da matéria. A ideia do Osho sobre os sannyas era algo bem diferente do conceito que é comumente usado lá na Índia. Aliás, se você quiser saber mais sobre o que é sannyas lá na Índia e a diferença entre o significado que o Osho dava e que outros mestres indianos dão para os sannyas, você pode deixar aí a hashtag o que é sannyas. Basicamente, o que o Osho falava sobre sannyas é que uma pessoa ela só pode ser efetivamente espiritual se ela estiver no mundo e ainda assim ela for capaz de manter os seus princípios, o seu caráter e a sua pureza. Porque ele entendia que é muito fácil você ser um monge lá dentro de um mosteiro, um lugar calmo e silencioso, com um lago sem ondas, longe da confusão do mundo, das mentes perturbadas, das emoções perturbadoras, dos relacionamentos difíceis, da guerra, da política, da falta de recursos, da desigualdade e assim por diante. Todas essas situações que você que vive aí no mundo conhece muito bem. Então o Osho entendia que o verdadeiro sannyasi ele vai colocar à prova, vai testar as suas habilidades espirituais na prática mundana e não no mosteiro afastado lá nos picos do Himalaia. E foi com essa ideia, com esse conceito do Osho, que eu entendi que eu já era uma sannyasi. Mas os sannyasis eles costumam ter um nome de batismo atribuído pelo mestre. E como eu iria fazer isso? A única forma era tentar me comunicar com o mestre Osho, que já estava lá no eterno. Mas como eu poderia conseguir me comunicar com ele, se não através da meditação, que eu já vinha praticando há anos? Como eu vinha de um longo treinamento como médium, capaz de me desdobrar e conversar com seres de outras dimensões, eu passei a me sintonizar com a egrégora do mestre Osho lá no astral. Em meditação, finalmente um dia eu pude me conectar com o mestre Osho e receber dele o meu nome de batismo em 2008, que é Bhayati. Se você quiser saber mais sobre o meu encontro no astral com o mestre Osho, também você pode pedir aí nos comentários, tá bem? Bem, Bhayati com I no final é uma cerimônia sufi que inicia os derviches em uma dança divinal. Os derviches são os adeptos do sufismo, que é a raiz do islamismo, o lado mais místico e oculto do Islã. E existe um gênero musical turco chamado Makam, que é a base da música árabe tradicional. E Bhayati é uma espécie de Makam menor, ou mais curto. É uma técnica de improvisação com padrões, alturas e desenvolvimentos próprios, mas sem um ritmo fixo, que vocês podem encontrar aqui no YouTube para escutar. Ocorre que em minhas buscas por coisas diferentes e curiosas em sebos, livrarias e lojas de disco,
em especial por CDs de meditação quando isso ainda existia. Tô ficando velha. Eu me deparei com um CD que tinha uma meditação maravilhosa com a voz da Mirna Grish. Era simplesmente divina. Depois que eu comprei o primeiro CD dessa narradora, eu me tornei sua fã. E eu sempre procurava CDs que ela tivesse participação. Até que eu descobri um em que ela falava sobre encontrar o amor verdadeiro, com uma música de fundo que se chamava Baiate, tocada pela magnífica Orquestra Popular de Câmara. Eu me apaixonei pela música e passou a ser a minha meditação de cabeceira. Gostei tanto da música que eu comecei a vasculhar o mundo procurando a música original da Orquestra Popular de Câmara, sem a meditação da Mirna Grish. E depois de algum tempo, eu finalmente encontrei. Estou deixando o link da música Baiate, da orquestra, aí na descrição para vocês ouvirem depois, tá bom? Então eu passei a ouvir com frequência tanto a música com a meditação, quanto a música pura da orquestra. E nessa época, um dos meus objetivos era encontrar um parceiro de alma para viver comigo. Hoje eu já tenho esse parceiro. Enfim, essa meditação que eu ouvia com a Mirna Grish e a música Baiate de fundo falava do amor verdadeiro e eu tenho certeza que me ajudou a mentalizar, a colocar no astral, a co-criar o meu amor, com quem eu vivo há 13 anos. E foi assim que surgiu o meu nome de batismo espiritual, que veio com o Sanyas em 2008. E eu passei a ser a Sannyasi Baiate. Mas eu mudei o I do final para Y, para ficar diferente da música árabe. Agora vocês vão entender porque eu tenho tanta certeza de que meditação guiada funciona. Durante o período da minha primeira iniciação, de 2000 a 2008, eu passei por muitas situações de vida, muitas mudanças. E entre essas, eu passei por um longo período solitário, permeada por relacionamentos passageiros. A fase de solidão, ela foi uma escolha, porque eu entendi que eu precisava passar pelas coisas por mim mesma, sem ajuda alheia, pois eu era uma pisciana muito carente e dependente das pessoas. E eu precisava sair da dependência antes de buscar um parceiro definitivo, uma alma gêmea. Senão, eu sempre atrairia relacionamentos do tipo tapa-buraco, para suprir as minhas carências. Assim eu precisava me afastar dos outros e me dar amor, e curar e suprir as minhas carências, me tornar inteira para ser capaz de reconhecer e receber o amor verdadeiro. E como eu consegui superar a minha carência? Foi com muita meditação. Sem a meditação, eu não conseguiria tolerar anos de solidão e carência. Não conseguiria ter a paciência para olhar para dentro de mim e enxergar o que não estava funcionando e fazendo eu sentir aquela carência. Foi com a meditação frequente que eu consegui aos poucos, paulatinamente, me desvencilhar da falta de amor próprio e finalmente me sentir mais completa para receber o amor. Enfim, essa é uma pequena parte da minha história dos Sanyas e do significado de Baiate. Eu espero que essa história e outras que eu vou contar aqui para você nesse canal, elas possam te servir de inspiração para que você também se torne sannyasi e renasça para a vida espiritual. Se é que você já não fez isso, claro. Se você já é sannyasi, me conta aí nos comentários qual é o seu nome de batismo e quem foi o mestre que te iniciou. Se você também quiser saber mais sobre a minha história, você pode ler o meu livro, Iniciação Espiritual, Um Caminho para a Iluminação, que está aí nas plataformas. E por fim, eu agradeço a você por ter ficado comigo até o final. Desejo a todos os seres sencientes uma vida plena e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!